Pergunta sobre outros mundos. Que confiança você pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essa descrição. Pois bem, deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. Então, se para nós descrevermos todos os países da Terra fica quase impossível, até porque o número é bem grande. Pelo menos o número de seleções que disputam as eliminações da Copa do Mundo, o último número lá da classificação do ranking da FIFA dá 206 seleções. Agora, como tem alguns números repetidos, eu não sei se seriam 206 mesmo o total, mas em torno de 206, 210, ou seja, entre 200 e 210 países. Se nem isso eu sei, né? Quantos países tem na Terra? Imagine descrever todos eles. Logicamente, que a gente já estudou, a gente consegue descrever alguns. A gente já fez algumas pesquisas, a gente consegue descrever alguns. Mas só quem pôde ir nesses países, fazer um profundo estudo sobre a cultura desses países, é que pode descrevê-los. Certo? Se aqui na Terra nós precisamos de uma pessoa que tenha essa condição, então, para que nós venhamos a fazer a descrição de um planeta, qualquer espírito fazer a descrição de um planeta ou de vários planetas, ele tem que ter estudado muito sobre ele ou ter tido oportunidade de ir nesses planetas. E como sair da Terra é para poucos espíritos, pelo que a gente já estudou na doutrina espírita, principalmente no livro A Segunda Morte, então fica evidente que são poucos os espíritos que poderão descrever como é a vida em outros planetas. E, portanto, é de suma importância para nós buscarmos esse entendimento. Até porque, para descrever a vida em outro planeta, o espírito tem que ter um médium que tenha um campo mental que propicie muita imaginação, muita flexibilidade, muita maleabilidade, né, que são os médiuns maleáveis, para captar todas aquelas informações e passar para nós. Mas ficaremos limitados, porque a mediunidade é fruto do espírito, do médium e do meio. Se o médium não tem um campo de percepção propício, fica difícil. Formulais, muitas vezes sobre esses assuntos, questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Então, que ideia você tem de Botsuana? Que ideia você tem da Mongólia? Que ideia você tem do Nepal? Você vai descrever a ideia que você tem. E que ideia você tem de Marte, de Júpiter, de Aldebaran, da constelação de Aldebaran, da constelação de Órion, que são sistemas que estão anos, milhares e milhares, talvez milhões de anos, evolutivamente à nossa frente. Então nós temos que ver que são várias situações que nós não temos condições de descrever todas elas. Nem os mais sábios cientistas da Terra, nem as pessoas que mais já viajaram pelo mundo têm condições de fazer uma descrição de todos os países da Terra, e nem os maiores cientistas também terão condições de descrever condições de vida naqueles planetas, porque eles terão limitações. E os espíritos, então, têm que saber qual o espírito que vai falar, porque na maioria das vezes eles poderão falar de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos da imaginação do que na Terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Então, se você vai insistir na pergunta, vai querer saber, e se dependendo do seu nível de curiosidade, aí você vai cair nas mãos dos espíritos levianos, que vão te dar estranhas e fantásticas narrações. Vão descrever situações surreais, vamos dizer assim. E você vai acreditar. Ou você vai botar na peneira. Mas coitado do médium, terá que arcar com as consequências dessas informações. Então nós temos que ter muito cuidado. Neste campo hoje na Terra tem muitos médiuns passando por determinadas situações que nós temos que respeitar,
porque não estamos aqui para criticar o que os outros fazem, mas nós temos que ter a ideia de que as narrações deles não batem com aquilo que o Kardec codificou para a gente no Livro dos Médiuns. Até vão bem o contrário. Então nós temos que saber ponderar. Não vou dizer para você não acreditar, porque Kardec mesmo diz que o Espiritismo não deu a última palavra. Mas também é aconselhável que a pessoa não dê total credibilidade. Tudo deve ser pautado no bom senso. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar. Então, um bom espírito, ele pode até estar habitando outro planeta, vir aqui trazer essas revelações para a gente. Rochester tem 2 livros, no Outro Mundo e no Planeta Vizinho, relatando vida em planetas diferentes, um deles, a vida em Vênus. E aí a gente vai falar assim, mas leia o livro, tire suas conclusões. E pronto. Em torno da Terra pululam ilhas de habitações do mundo espiritual, que também alguns espíritos não têm perfeita ideia de como que eles estão e falam que estão num planeta diferente. Mas, porque se ele falar, eu estou numa cidade espiritual, você não vai entender, então você não vai dar crédito para ele. Ele fala, estou num planeta diferente. Aí, a partir dali, vem uma série de teorias. Tudo nós temos que ponderar, tudo nós temos que ter cuidado, fazermos reflexões, buscarmos entendimento. Induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos, é um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Outro ponto importante, quando os Espíritos trazem para a gente que nós temos que trabalhar por um mundo melhor, que nós temos que trabalhar para melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra, porque existem planetas mais felizes. E a certa vez um espírito amigo nos trouxe um relato que no plano espiritual eles assistem filmes de mundos de expiação. Mundos de expiação e prova. Mundo de provas. Mundo de expiação, provas e regeneração. Mundo de prova e regeneração. Aí quando vai para o mundo de regeneração, já tem espíritos ficando deprimidos, tristes, porque olha para trás e vê o que ele terá que reencarnar. Ele vê oportunidades que ele perdeu sublimes, às vezes por um detalhe, ele perdeu a oportunidade de ir para um planeta mais feliz. Nem que seja para fazer um curso. E aí, gente, é que nós temos que ter o cuidado. Vamos observar a doutrina espírita, vamos ver o que nós já damos conta de fazer. E vamos ver aquilo que nós podemos fazer. Vamos aquilo que nós temos condições de fazer. Condições de realizar. E às vezes é uma coisinha assim de renúncia que vai nos proporcionar termos melhores condições. No mundo espiritual já basta. Não precisa nem de ir para outro planeta. Mas nós temos que fazer esse pequeno esforço, essa pequena mudança para que nós estejamos melhores. Para que nós estejamos em condições de nos melhorar mais. Isso é o que nos leva a estar e a construir um mundo de real felicidade, um mundo de real processo evolutivo para todos nós. Trabalhemos, meus irmãos, pela nossa melhoria íntima, trabalhemos pela nossa melhoria de sentimentos, porque vale a pena ser bom, vale a pena sermos melhores. Como você pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância em que haja entre elas. Então, aí, gente, você tem que estudar todo o livro dos médiuns, todo o livro dos espíritos, todo o evangelho, toda a série André Luiz, para que você consiga ver coerência nas informações. Mas por que só nesses livros? Só? Se você pegar toda a codificação, já são 5 livros básicos e mais 2 complementares, 7. Mas 17 livros do André Luiz, 24. Então já são 24 livros para você ter uma ideia melhor de como é a vida no mundo espiritual. E a partir dali você vai saber que as informações que estão vindo, onde podem ser classificadas ou não.
Porém, lembrai-vos de que semelhante descrição tem por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser bem mais informados e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Então, todas as descrições que eles fazem, o que vai interessar para nós? O desenvolvimento moral, o melhoramento moral. Então, todo aquilo, para os espíritos descreverem as ações, o terreno, o processo geológico, a aparência física, vai depender muito da nossa imaginação, vai depender muito de uma sintonia de pensamentos muito grandes, porque eles podem ser muito diferentes. Mas o que é importante para nós, o que é essencialmente importante nas comunicações, o que isso vai trazer para nós de conquistas morais. Então, isso vai fazer a diferença para nós. Lá eles são bons, lá eles são solidários, lá eles são idôneos, lá eles respeitam os direitos dos outros. Aí nós vamos viver diferente. Nós vamos construir um mundo diferente. Vamos procurar trabalhar o nosso íntimo, vamos procurar trabalhar os nossos sentimentos, vamos procurar trabalhar os nossos entendimentos para nos melhorarmos mais moralmente e seguir o que Kardec está deixando para nós aqui. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmos compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Então, o conhecimento que ele colocou ali, físico e geológico, nessas outras esferas, não vai trazer grandiosidade moral para nós. Não vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Mas a condição moral de vida de cada planeta, de cada estágio evolutivo dos planetas, farão com que a gente esteja melhor. Fará com que a gente esteja caminhando para a luz. Portanto, é de extrema necessidade procurarmos trabalhar pelo bem. É de extrema necessidade procurarmos realizar o bem. É de extrema necessidade desenvolver uma ética, a moral. Aqui na Terra, nós temos a ética das profissões, a moral relativa às ocasiões. Mas quando chegamos no plano espiritual, recebemos ou a punição ou a recompensa por termos feito ou deixarmos de fazer isso ou aquilo. Sejamos atentos como estão os nossos sentimentos. Nota, as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Kardec gosta muito de fazer essa separação. As conquistas materiais, as conquistas técnicas, astronômicas, nós temos que trabalhar para isso. Logicamente que tem uma equipe de espíritos que trabalham junto com aquelas pessoas que estão lá trabalhando para esse fim. Uns para barrar determinados avanços tecnológicos para que eles sejam alcançados na hora certa, e outros para impulsionar aqueles que já estão na hora certa de chegar. Mas os conhecimentos sobre os outros mundos que interessam para nós são os mundos morais. Essa é a permissão que os espíritos têm para falar conosco. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. E aí vem a ter coragem de falar, foram os espíritos que me mostraram isso aqui. Foi um espírito que me mostrou que se eu fizer esse cálculo, eu chego a essa resposta. Como uma pessoa vai fazer os cálculos, depois vai falar que eu descobri, eu fiz, vai todo o peito cheio, empinado, nessa hora a pessoa fica toda chique, né? Mas não fala que foi os espíritos que revelaram para ele. Então eles não vão revelar. Agora a parte moral, a parte ética, se você vai falar dessa moral e dessa ética, você já vai começar ou ser descartado por muitos e ser observado por poucos, que é normalmente o que acontece, mas a grande maioria vai estar sempre, será que ele está normal? Que isso? Um planeta chique e a gente não vai poder desfrutar das riquezas?
Não vamos poder ser milionários? Lá você deve ser milionário de qualidades morais, de qualidades éticas. É isso que os Espíritos mostram pra gente. Se os Espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem, para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançaram, e não para os orgulhosos que os negassem, e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então, aquele homem que é verdadeiramente sábio, ele vai receber as informações do mundo espiritual, mas ele terá a sabedoria e a humildade, a simplicidade de falar abertamente, como ele diz ali. E isso foi revelado-me pelos Espíritos. Mas a grande Maria cai na questão do orgulho e vai querer saborear seu amor próprio, massagear seu amor próprio e dizer, não, foi eu que descobri. Porque aí vai ter outras decepções que virão ao longo do caminho. Por exemplo, pessoas se afastando dele, pessoas deixando de acreditar nele, pessoas o isolando, como foi com Edgar Cayce. Foi tantas vezes deixado de lado, tantas vezes desprezado por ter colocado em prática e mostrado a realidade do mundo espiritual, usando sua mediunidade, seus conhecimentos técnicos e científicos e espirituais. Ele foi deixado de lado, mas ele foi até o fim, mostrando as realidades do mundo espiritual, as realidades que mostram a realidade da vida no além. Nós temos que procurar entender isso, nós temos que procurar realizar esses sentimentos, de saber que somos conduzidos por Espíritos. Não sei dizer quantos Espíritos estão aqui, não estou vendo, mas não é só um que está aqui me protegendo para fazer esses estudos, e mesmo assim tem dia que fica pesado. Vamos procurar refletir no futuro que transcende e nos nossos conteúdos internos que falem mais alto aos nossos corações, para que a gente saiba controlar as nossas alterações mentais, buscar mais qualidade de vida e compreender os mecanismos que nos adoecem e que nos curam, e principalmente entender os mecanismos da alma que nos faz melhores ou que nos leva a passar por sofrimento para que nos tornemos melhores. A vida espiritual é maravilhosa, mas a vida aqui na Terra é uma oportunidade divina para que nós possamos buscar, nos iluminar, nos aperfeiçoar. Está ao nosso alcance fazermos o melhor, está ao nosso alcance fazermos o possível para crescermos. Portanto, trabalhemos, portanto, busquemos edificar o bem, porque o bem amanhã virá ao nosso encontro, fortalecendo-nos, iluminando-nos para as grandes realizações da vida, para as grandes realizações do amor e da paz. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, e nos encontraremos no capítulo 27, dando continuidade aos nossos estudos para entender as contradições e as mistificações, que porventura possa acontecer dentro do processo mediúnico. Muita paz. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Muito obrigado por ter dado a sua atenção. Muito obrigado por ter se inscrito em nosso canal, por ter deixado o seu like. E que todos nós possamos recebendo as bênçãos do Pai. A misericórdia divina possa estar sempre nos envolvendo ao longo dessa caminhada, para que possamos nos iluminar pelo conhecimento, pela melhoria ética, pela melhoria moral e principalmente por nos tornarmos espíritos melhores para o amanhã cheio de luz que nos aguarda. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.